Algo que eu sempre pensei a respeito foi o porquê que eu me sentia muito incomodado com o cenário de treinamento de cães aqui no Brasil, no sentido de como ele era vendido, como ele era apresentado para o público no geral. Só que eu não conseguia entender muito da onde que vinha até mesmo uma certa revolta, uma insatisfação. Eu enxergava muita mentira, né, no mundo do treinamento. Depois que eu conheci o treinamento de cães real, não a propaganda, eu ficava vendo muita mentira sendo colocada, né, na internet, vídeos bestas, vídeos mentirosos, treinamentos sem sentido que eram colocados com a ideia de simplesmente viralizar. E eu entendia, depois de um certo tempo pensando a respeito disso, que era simplesmente uma questão de conteúdo mentiroso e raso a respeito do treinamento. Só que hoje eu consigo compreender melhor a dimensão de tudo isso. O adestramento de cães, assim como outras áreas, outras profissões, ela requer uma ética para você trabalhar. É uma jornada que você escolhe para a sua vida, no sentido de você se realizar na missão que você está executando ali. Isso não quer dizer que... Eu vou dar exemplos aqui. Que a pessoa precisa fazer voto de pobreza e que vai trabalhar só por um ideal. Não é isso. Por exemplo, vou dar vários exemplos aqui para vocês verem que, mais uma vez, o adestramento, o mundo do adestramento, ele tem particularidades que existem em outras áreas também. Vamos lá, primeiro exemplo. Você veio de uma família de italianos, imigrantes italianos, e o seu avô criou uma empresa aqui no Brasil de pizzaria, e ele faz uma massa, ele faz uma pizza tradicional. Não é uma pizza super comercial do iFood, é uma pizza tradicional. Nessa pizza, além de vender, além de ter o objetivo de sustentar uma família, ele também guarda um legado, uma identidade, uma cultura. E depois, o seu pai, ele deu continuidade nessa empresa, seguindo essa mesma linha tradicional, dando continuidade a tradições dos seus antepassados. E agora você assumiu essa empresa. Tem sentido você acompanhar, por exemplo, conteúdos, né, que falam sobre pizzaria de um viés completamente empreendedor, de viralizar disso, daquilo? Não. Porque se você aceitar essa abordagem, essa ideia, sei que eu na linha do trem aqui, você vai abrir mão de tudo isso que você defende, que você acredita. Porque você vai ter que fazer receitas que são mais populares, uma massa popular. Você vai ter que fazer a calabresa, você vai ter que fazer os ingredientes mais simples, mais baratos. Você vai ter que vender uma pizza mais barata e você vai ganhar dinheiro no volume. É assim que você vai estourar lá no iFood. Isso é uma pizzaria muito conhecida, vai ter muitos pedidos. Mas o que você quer é manter uma tradição de família.
você vai sim ter uma abordagem profissional com a sua empresa, mas muita coisa não vai fazer sentido para você. Outro exemplo que eu vou citar aqui: você é um músico, você gosta muito de música, você toca violão, você gosta de cantar, você começou nessa carreira musical para expressar os seus sentimentos e defender pontos que você acredita que precisam ser defendidos na nossa sociedade. Ou seja, músicas que levantam a bandeira da sua ideologia. Se você colocar na sua cabeça que você quer ser o músico mais ouvido do Spotify, que você quer tocar nos programas de televisão, nas rádios, você quer ficar hypado lá no Instagram, você vai ter que abrir mão de tudo isso. Você vai fazer a música que você gosta, que você vai defender os seus ideais, dane-se tudo isso. Você precisa fazer a música comercial, aquilo que o povo escuta. Ou seja, se você tem uma banda com o viés lucro empreendedor, você vai fazer o que precisa ser feito. Agora, se você tem uma banda por ideologia, você não vai seguir esse caminho. Vou dar agora um exemplo um pouco mais próximo. Nossa, estou conversando com vocês aqui, furei o sinal. Ali não tem radar não, mas tinha uma moça para atravessar, tadinho. Mas o rapaz ali atrás de mim parou. Velho, tem que prestar atenção aqui na direção. Eu gosto muito de fazer conteúdo gravando, mas hoje em dia eu já tô com um raciocínio bem mais rápido, viu? Quem assistiu uns vídeos antigos meus, eu fazia uma pausa imensa e era cada careta assim, ó, pra passar de marcha. Hoje em dia meu cérebro já consegue lidar melhor com essa situação. Seguindo, então é o exemplo mais próximo, eu já vou chegar no adestramento. Falei do músico, né? Imagina que você foi para a área de educação infantil. E você se interessou muito pela parte de alfabetização, pela parte inicial, trabalhando com crianças autistas. Tem sentido uma pessoa que vai por esse caminho, que escolhe essa missão de vida, ficar estudando de maneira adoidada, marketing para ser um professor super estourado no Instagram e que não sei o que? Não, porque existe uma ética. Você não vai sair prometendo para pai e para mãe de crianças autistas resultados mentirosos. Você entrou nessa profissão e seguiu esse caminho porque é uma missão que você aceitou para sua vida. Precisa ter alguém olhando para essas crianças, para essa educação, e eu vou seguir essa missão. E o adestramento canino, ele tem um pouco desse viés de missão, de ser a voz pelos que não falam. Ó, falei bonito, viu, Scott? Scott está aqui atrás. Mas é verdade. O adestrador, ele tem uma visão técnica a respeito do cachorro. Ele sabe o que é o manejo mais adequado, ele sabe quais são as melhores práticas. E se você for um cara que não consegue enxergar no adestramento uma missão de vida, que você precisa ter uma ética que você precisa cumprir e simplesmente vender, você não vai falar o que precisa ser falado. Por exemplo, você não vai falar a respeito de comprometimento do treinamento canino. Você não vai falar das dificuldades que uma pessoa enfrenta para ter um cachorro realmente bem treinado, da responsabilidade que é, do nível de dedicação e de emprego de energia. Você vai simplesmente fazer um vídeo citando 3, 4 pontos positivos de você treinar o seu cachorro. Por que você deve treinar o seu cachorro? 4 motivos para você treinar o seu cão. Esse vídeo é o vídeo adequado para o Instagram, para o TikTok, Shorts do YouTube. E assim você viraliza e consegue
alcançar um público maior e você consegue ter mais clientes. Mas e aí, você está passando a mensagem certo? Então eu consegui entender isso depois de um bom tempo. O adestramento, ele é algo que, quando você realmente entende a dimensão que ele tem, ele te coloca em uma missão. Muita gente entra no meio do adestramento não tendo essa ideia. É mais um emprego, é mais uma empresa que eu vou ter, é mais um trabalhador autônomo. E o que eu preciso fazer? Quais são as regrinhas da merda do marketing digital que eu preciso ter para poder encher a minha agenda e conseguir ganhar grana? O marketing digital, eu já pensei muito a respeito sobre esse tema, né, marketing digital. Ele é um gigantesco problema para quem está nesses nichos, aonde a gente não se resume a vender um serviço ou um produto. Se você tem uma empresa que vende, sei lá, camisa, você compra a camisa lá da China lá e vende por R$50, dane-se, faça o teu marketing digitalzinho aí, faça os seus cortezinhos, faça os seus vídeos para poder despertar gatilho de venda, foto apelativa, texto para poder engajar com venda. Faz sentido. E eu não vejo nada de errado disso. Principalmente se for um produto que não vai, enfim, que você não está prometendo 1 milhão de coisas, a pessoa não tem uma grande expectativa disso, não vai quebrar ninguém, não vejo problema disso. Eu vejo até histórias assim, acho que tem um certo nível de admiração. Tem uma história, né, bem famosa aí no mundo do empreendedorismo, que o cara, ele vendeu palheta de tocar violão, tocar guitarra por centavos. Ele tinha prejuízo vendendo essas palhetas. E ele foi o mais vendido, porque ele era a palhetinha mais barata. Então, por exemplo, ele vendia a 9 centavos a palhetazinha. Só que o que ele ganhou com isso? O contato. Ele ganhou um contato de vários músicos. Então, depois ele lançou uma promoção com outro produto, alguma coisa do tipo, foi a palheta mesmo, que ele aumentou o preço. E ele tinha ali um contato para poder enviar, né, o e-mail para essas pessoas que já compraram com ele. Ele sabia que era vendeu fora da plataforma, ganhou um lucro maior, algo do tipo. Bate história legal, né? Sim. Mas isso não se emprega a muitos nichos na nossa sociedade. Um outro que tem a ver com cães, próximo, né, mais próximo do adestramento. Quem tem canil? O cara que tem um canil, ele é um guardião de uma raça. Uma raça, ela conta uma história, período da nossa sociedade. É importantíssimo isso. Importantíssimo. Só que é completamente antiético você pegar algumas fotos da raça que você reproduz, que você tira filhotes, super fofinho, colocar para vender um apelo, para qualquer pessoa comprar. Cachorro não é para qualquer um. E um criador sério, ele não está interessado em vender para todo mundo. Ele está preocupado em vender para as pessoas certas. Um exemplo bem básico, que se encaixa também, né, nesse contexto do adestramento. Então, o adestramento real, ele não pode ser vendido para todo mundo, porque simples, cachorro não é para todo mundo. E se cachorro não é para todo mundo, adestramento também não é para todo mundo. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, né, quando se fala a respeito de treinamento, nossa, o mercado pet é o que mais cresce, beleza. Mas sabe qual é esse mercado que mais cresce? É o de venda de potinho, de ração
coleira, de guia, pet shops que estão crescendo, banho e tosa. Isso não necessariamente tem a ver com adestramento. É lógico, né? Se toda uma parcela cresce desse bolo, por mais que a fatia seja pequena, ou seja, das pessoas que se interessam pelo adestramento, é lógico que essa fatia ela vai crescer de maneira proporcional. Se mais pessoas estão mexendo com cães, comprando, adotando cães, por mais que a parcela de treinar cachorro me concentrar aqui, o trânsito parou do nada. Vamos lá. Essa parcela pequena ela vai crescer também. Só que você tem que ter entendimento que essa é realmente uma parcela pequena. As pessoas que treinam cachorro de verdade é uma parcela muito pequena. E a maioria dos adestradores, principalmente os comerciais, eles sabem disso. É uma enganação sem fim. A pessoa finge que está interessada no desenvolvimento do cachorro, ele só quer ali, ó, botar mais um dinheiro no bolso. Ele só quer ter a escolinha dele cheia. Então, a minha fala aqui, o meu discurso manifesto, não é que certas profissões, adestradores, gente que tem canil tem que fazer um voto de pobreza. Não é isso. É importante ganhar dinheiro, muito importante ganhar dinheiro. Nossa vida depende disso. Mas você precisa ter pé no chão. Quem tem ética sabe que você, dentro do teu nicho ali, se tiver essas características que eu estou colocando, você não vai colocar a venda em primeiro lugar nunca. Então eu consegui traduzir o que eu sentia de raiva, de revolta, quando eu via muito conteúdo a respeito de treinamento canino aqui no Brasil. É sempre colocado um conteúdo com a ideia de viralizar a todo custo, conteúdos rasos, não falando a respeito de responsabilidade, de toda uma parte que não é legal você colocar para uma pessoa na hora que você está querendo vender um treinamento canino. Conseguiu compreender? Coloca o adestramento de uma maneira muito utilitária. É lógico, o adestramento ele tem sim esse apelo, ele vai facilitar a sua vida em vários aspectos, mas tem um limite. O cachorro ele não vai se tornar simplesmente uma ferramenta para você. Ele não vai, principalmente, o adestramento ele não é algo para reduzir a sua responsabilidade, e ele é vendido dessa maneira. Exemplo clássico: controle de porta. Eu já fiz conteúdo assim, mas eu já expliquei o contexto disso. Eu sempre explico. É vendido que a pessoa chega lá com o carro, abre o portão automático, o cachorro fica deitado lá, quietinho. Ele não vai sair nunca, né? Ele não erra nunca. Sendo que existe sim a chance do cachorro sair da posição. O celular deu uma frouxada aqui, peraí. Sendo que ele não vai sair da posição nunca, né? E esse tipo de prática coloca o cachorro em risco. E uma coisa que nunca é falada nesses vídeos, né? É só mostrando um cachorro dessa maneira. Não tem equipamento que dá responsabilidade pro cachorro. Não tem collar. Não existe um treinamento a longo prazo que precisa ser feito, uma manutenção. Não. O adestramento ele é vendido com uma janela de tempo para poder ser comercial. O cachorro vai passar e depois ele vai ficar programado pro resto da vida, daquela maneira. Então é algo mentiroso, é algo fake a respeito do treinamento canino.
E eu vejo praticamente todos esses figurões do treinamento canino no Brasil tem esse apelo comercial. Não, o cara é pica, o cara, nossa, ganhou no IGP tal prêmio. Não, o cara é criador há 30 anos. Não, o cara, ele ganhou a premiação de tal coisa. Como se premiações em âmbitos esportivos do treinamento fosse uma régua para o cara ser um bom treinador no meio pet. E não é. O cara, para ser um bom treinador no meio pet, o principal não é ele ter uma baita de uma habilidade com o cachorro, porque o treinamento pet não envolve isso, não envolve alta performance, envolve em passar conhecimento e informação. E a maioria desses figurões não tem coragem de gravar um conteúdo como esse que eu estou fazendo. Por quê? Porque eles criaram empresas grandes com o adestramento. E essas empresas grandes, seja um CT de treinamento e tudo mais, requer um número significativo de cachorro por mês, de pessoas atendendo, para poder fazer a parada girar, porque tem um custo alto. Então, ao meu ver, um treinamento, um adestrador realmente ético, um treinamento canino, dificilmente vai ter um CT muito grande, porque ele vai falar coisas que não são comerciais. Eu acredito sim que e quem foi a primeira pessoa a mostrar que isso é possível, o que é possível, eu quero passar aqui. É possível um treinador ser eticamente correto e ele ganhar uma boa grana. Não é falando a pessoa ficar rica, não, mas ter um bom carro, ter uma boa casa, comer bem. Quem foi a pessoa que mostrou que isso é possível aqui no cenário brasileiro? É uma mulher chamada Raquel Peterson. Inclusive eu vou fazer uma live com ela hoje, né? Precisa acertar os detalhes. Ela foi a primeira a mostrar que isso era possível. Então era uma pessoa que ganhava bem, não é uma pessoa rica, não é uma pessoa com ostentação. Ajudando o trânsito aqui, galera, só um instante. Até esqueci que tava gravando, pra falar a verdade. Caminhão ali, o ônibus quebrou ali. O pessoal não tá vendo o ônibus daquele tamanho com um alerta ligado, tá vindo voado lá de trás. Enfim, a Raquel, ela provou que isso é possível. Dá pra você viver bem com adestramento, dá pra você ganhar bem, dá pra você ter uma vida confortável. Não vai ser uma vida de luxo, não vai ser uma vida de ostentação. Não vai. Mas existe uma galera que quer a todo custo essa vida. Quer olhar para o adestramento como esses outros caras aí enxergam várias áreas como infoprodutos, né? Como você vender um cursinho online por um preço acessível e ganhar na quantidade. Esses dias, importantíssimo eu colocar isso para vocês, tem que ter colocado mais lá próximo do início do vídeo, né? Eu vi uma propaganda do Érico Rocha. Ele é um cara que faz os tal dos lançamentos, é um cara do marketing digital. Ele ensina
ensina técnicas para pessoas que querem vender produtos e serviços bombarem nas redes sociais e conseguir lucrar bastante com isso. E ele fez uma propaganda dedicada aos adestradores. Vocês têm noção disso? Propaganda dedicada aos adestradores. Você, adestrador, quer ter tantos dígitos de lucro, alguma coisa assim que ele falou. Aí tem o depoimento de quem? Do Caio lá, do Caio Working Dogs. E tem um depoimento de um outro cara lá que eu já vi assim de passagem no Instagram, mas eu não sei o nome dele. E os dois falando: ah, eu lucrei tanto, com os cursos dele lá. Vocês acham que essas duas figuras e quem faz esse tipo de coisa está preocupado se no momento que você vende o treinamento de uma maneira mais comercial, você pode incentivar pessoas despreparadas a escolherem por ter cães? Você acha que na cabeça deles passa essa preocupação? É lógico que não. Lógico que não. E para você atingir números significativos, você precisa omitir certas coisas do treinamento canino. E você precisa dar ênfase em outros pontos para você ter aquele gatilho de venda. Então, depois de um bom tempo que eu consegui ter essa compreensão, entender que não é só o treinamento canino que está nessa gaveta de estar nesse grupo de pessoas que têm um ofício, mas são guardiões de algo, né? Tem uma missão ali maior do que lucrar. Citei alguns aqui, poderia citar outros, né? O cara que tem um alfaiate e foi passado de geração em geração, é uma cultura que ele acredita, que ele gosta. Esse cara, ele não quer ter uma empresa gigantesca de roupa, não. Ele não quer ter uma empresa onde ele vai vender um monte de camisa social a R$60 e abrir empreendimentos em todo quanto é lugar do país. Não, a ideia dele não é essa. A ideia dele é continuar com aquela cultura, com aquela técnica, trabalhando com os melhores equipamentos e fazendo a arte dele ali. Eu identifico isso no adestramento. Você trabalhar de maneira ética no adestramento, você vai trabalhar com um número menor de cães, você vai trabalhar com um nível de segurança e cuidados muito maior do que é difundido aí. A partir do momento que você tem um centro de treinamento grande, cara, todos esses detalhes se perdem. Detalhes no treinamento, individualidade do cachorro, não. É botar eles em um sistema de padrão ali de treinamento. Todo horário pega, faz tal coisa. Aí quem vai ajudar você, certamente você não vai conseguir trabalhar fazendo, você precisa de funcionários. Então você precisa fazer todo um treinamento mais simplificado para o funcionário ali simplesmente seguir. Então, ó, faz isso, isso e isso, treina assim, assim, assado. E vida que segue. E essa própria estrutura maior, pagar funcionário, aluguel de um espaço grande, ou financiamento de um espaço grande, a manutenção, todo o custo que isso envolve, faz querer vender a todo custo, né? Então tem propagandas, como eu já expliquei aqui. Ó, entrou uma mosca aqui dentro do carro. Tem propagandas que você precisa fazer para você poder sustentar tudo isso. É isso. 30 minutos de vídeo. Consegui aqui colocar para fora
eu estava sentindo, fazer o meu discurso manifesto. Adestramento não tem nada a ver com marketing digital, com empreendedorismo, não é empresa para ter lucros gigantescos, não. Você quer lucrar, você quer botar dinheiro no bolso, cara, esquece os animais. Esquece a vida desses animais. Vai vender meia, vai vender cueca, vai vender camisa, chaveiro, qualquer coisa aí. Uma coisinha baratinha que não vai quebrar ninguém. Produto simples que você não precisa prometer, não enganar ninguém. E você ganha muito dinheiro com isso aí, sem precisar envolver a vida de animais. É isso, a mensagem foi passada. Valeu, galera.